Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti. Uma reflexão para o teu coração nesse momento. Jesus, ele vem, né? Por certo, você já ouviu isso e muitos que me ouvirão por meio deste vídeo estão aguardando isso. Esse é um fato. Hoje, vendo um determinado político analisando o contexto que a gente vive no âmbito nacional e também de uma forma global, ele disse o seguinte, isso me chamou muita atenção. Ele falou, é necessário que estejamos preparados e que a gente desapegue de certos conceitos para vivermos uma governança global. Isso é assim de uma importância gigante para aqueles que vivem sob essa perspectiva e essa expectativa a respeito da volta de Jesus. Isso é importante para que a gente se prepare, porque essa fala, ela revela uma realidade que é atestada por todos os acontecimentos que a gente vê, ouve e vive. Né? É muito comum, por exemplo, quando você está vendo um jornal, você se deparar com o termo globalização, com o termo comunidade internacional. Às vezes se dá uma notícia e o apresentador, o âncora do jornal, ele diz assim, olha, a comunidade internacional não reagiu bem ao pronunciamento de Donald Trump. Um exemplo. O que é essa comunidade internacional? Quem são essas pessoas? É certo, é evidente que existe uma elite global com alto poder econômico, né? Existem vários grupos aí, G20, G12, enfim. E essa elite global, às vezes representada nesses grupos, ou de uma forma até que anônima, ela coordena, ou ao menos tenta, em grande parte consegue coordenar, os eventos relacionados ao campo político, ao campo econômico, ao campo cultural. Né? Então hoje a gente vive essa realidade. Existem pautas que são pautas globais. A ONU encabeça muito isso, né? E hoje as mídias, as grandes mídias, elas reproduzem isso de uma forma massificante por meio do entretenimento, por meio da cultura, fazendo com que conceitos que são valores herdados, sobretudo aqui no Ocidente, pela cultura judaico-cristã, valores morais, percepção de vida, percepção de mundo, cosmovisão, ou seja, a visão de mundo das pessoas no Ocidente, tem uma fundamentação bíblica por conta das questões históricas. A Europa ela foi basicamente colonizada, ou melhor dizendo, moldada segundo as bases judaico-cristãs, né? E vindo para a América e todo o Ocidente tem essas bases consigo, né? Um código de moral. E a globalização, ela trabalha na parte econômica, ditando quais são os comportamentos econômicos que as pessoas que lidam com esse ramo importante da realidade humana possam se portar, na parte política e na parte cultural, né? Os comportamentos humanos, até o politicamente correto, que é as maneiras da pessoa falar. Existem hoje termos que são inadmissíveis que se fale, existem hoje coisas que não são aceitas, até mesmo na questão da pregação do evangelho. Existem pessoas que interpretam a pregação do evangelho como uma discriminação à religiosidade alheia. E o que é isso politicamente correto? É uma maneira de você moldar o comportamento, quebrar a cultura, manipular a cultura por meio do linguajar, por meio da fala. Isso é uma tática de engenharia social que tem como coordenação essa mente que busca globalizar o mundo.
né? E aí você parte para outras pautas, por exemplo, o lobby acerca da prática homossexual, a ideologia de gênero, né? O conceito da ideologia de gênero é que a sexualidade é uma construção cultural. Então, o indivíduo ele nasceria neutro e ele vai ser o que a cultura determinar que ele seja. E aí não há limites. E aí você vê o quanto que isso é absurdo, isso além de ser, claro, para nós cristãos, algo antibíblico, é também anticientífico, porque a biologia determina que o indivíduo ele já nasce com a sexualidade definida. Então isso é muito básico, mas as pessoas de forma ideológica e com esse mantra repetitivo, sobretudo nas mídias, nos programas, no entretenimento, na cultura, na música, enfim, em todos esses meios, eles acabam massificando esses conceitos a fim de moldar as pessoas comportamentalmente falando para uma governança global. Eu pretendo aqui que você entenda esse conceito. E aí, o que que acontece? Por que que isso é importante na perspectiva da volta de Jesus? Porque quando Jesus ele vem, arrebata a igreja, são 7 anos que Jesus vai ficar com a igreja lá no céu. Não vou entrar aqui nos detalhes por questão de tempo. E enquanto isso na terra acontecerá a grande tribulação. A grande tribulação ela inicia-se com o advento do anticristo. O anticristo é um personagem político, um líder político que governará o mundo. Por isso que você escuta constantemente esses termos globalização, globalismo e tantos outros termos aí que denotam uma preparação desse cenário para o advento do anticristo. E então o anticristo ele vai governar o mundo e para ele governar ele tem que ter uma cultura homogênea, uma hegemonia ideológica e aí todo mundo que se porta contrário a essa onda que busca manipular a humanidade, ele vai sofrer represália. Então todo aquele político ou segmento da sociedade que se porte de forma conservadora, no caso da igreja, a igreja ela é conservadora no sentido de que ela preserva essas bases. Por que que nós preservamos? Porque essas bases são de fundamental importância para o bem-estar social. Os princípios bíblicos aplicados na sociedade produzem uma sociedade justa, produzem famílias bem estabilizadas, produzem pessoas bem estabilizadas. Por isso que nós lutamos para preservar isso e essa é a parte que nos cabe. Algumas pessoas, de uma forma exagerada e desequilibrada, acham o seguinte: olha, Jesus vai vir, esse monte de coisa ruim aí tem que acontecer, vai acontecer, não importa o que, que eu faça. Eu até concordo que, de fato, existem coisas que estão fora do nosso controle e não importa o que a gente faça, não vai mudar um desenrolar escatológico, mas essa não é a perspectiva bíblica. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos os representantes de Cristo na terra. Jesus falou na oração do Pai Nosso que quando orarmos, existe lá uma palavra que Jesus disse que é assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é parte fundamental da postura da igreja implantar o reino dos céus na terra. Em que sentido? Na questão dos valores, na questão da postura, na questão da cultura. A nossa cultura é a cultura do reino. E essa cultura do reino implantada na sociedade produz coisas boas, sempre com o objetivo final de salvar as pessoas, não de criar um reino terreno, mas um reino espiritual. Então a postura da igreja diante dos fatos que estão ocorrendo na humanidade não é uma postura negligente, uma postura omissa, mas é uma postura de envolvimento, sempre, claro, na perspectiva bíblica de postura, né, com equilíbrio, com sabedoria, enfim, sendo aquilo que Cristo foi,
Esse é o sentido da palavra cristão, de parecer-se com Cristo. Então, na fala, na postura, na ação, nós nos parecemos com Cristo, mas não abriremos mão e não podemos abrir mão desses princípios. Nós estamos em uma guerra. E a igreja, ela tem sofrido represálias por causa dessa postura. Figuras políticas, por exemplo, no Brasil hoje nós temos um presidente que se porta de forma conservadora e não à toa sofre inúmeras represárias por conta dessas posturas conservadoras, de querer conservar valores fundamentais na nossa sociedade, que são valores que são um legado da ação da igreja, dos valores bíblicos. E por isso, não à toa, junto com outros líderes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um presidente lá que também tem uma postura conservadora, e essa elite global não suporta isso. Por que não suporta essa postura conservadora na sociedade? Porque essa postura é um impedimento para essa ambição que vai naturalmente se revelar com o advento do anticristo. Então a gente vive uma questão assim que parece ser contraditória, mas não é. Mas não é. Nós estamos numa realidade inevitável, porém, dentro dessa realidade, desse caminhar inevitável, enquanto estivermos na Terra, a nossa postura é uma postura de resistência fundamentado na Bíblia, por meio da oração, da pregação do Evangelho e da defesa daquilo que está relacionado à doutrina bíblica. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quero compartilhar com você nesta hora, e diante de tudo que eu falei aqui, a nossa posição, a nossa postura deve ser uma postura de vigilância. Como Jesus disse, seis de manso como as pombas, astuto como as serpentes. Que a gente pregue o Evangelho de Jesus. Que a gente não perca tempo com coisas que não merecem o nosso tempo, o nosso envolvimento. Que a gente retorne ao foco, ao propósito fundamental de ser igreja, sal da terra, luz do mundo, pregadores do Evangelho, porque essa postura nossa é determinante para o destino eterno de muitas pessoas. Então, meu irmão, use as suas redes sociais, aonde você for, aonde você pisar, se envolva com esses ideais, defenda os princípios bíblicos, conserve os princípios bíblicos dentro da sociedade, para que eu e você preserve a nossa vida e por meio dessa autopreservação a gente possa também alcançar outras pessoas para viver essa realidade gloriosa que é estarmos na presença do Senhor, que começa aqui na terra e vai findar na eternidade, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.